Olá, meu nome é Bruno Caseiro, sou engenheiro de sistemas da BeyondTrust. Neste vídeo, vou mostrar para vocês o Power Broker para o Windows, a solução de gerenciamento de privilégios da BeyondTrust. Hoje, falarei um pouco sobre o que é gerenciamento de privilégios, o que é o conceito de Least Privilege, o porquê as empresas estão adotando esse conceito para deixar o seu ambiente mais seguro. Primeiramente, o que é o Least Privilege, ou menor privilégio, privilégio mínimo? Esse conceito nada mais é do que você conceder a um usuário somente os direitos mínimos necessários para ele realizar o seu trabalho. Então, se ele é um usuário do financeiro, por exemplo, ele deve ter somente os privilégios para acessar seus arquivos, suas pastas e executar suas aplicações. Mesmo que você tenha uma aplicação que, por exemplo, só funcione com direitos de administrador, você não deve dar um direito de administrador para um usuário do financeiro, por exemplo. A mesma coisa aplica para um usuário de helpdesk. Se o usuário de helpdesk ele precisa só criar usuários, por exemplo, e reiniciar serviços, ele não deve ter direito de administração em servidores. Por que implementar o conceito de Least Privilege? A ideia é você simplesmente reduzir a superfície de ataque, deixando seu ambiente muito mais seguro do que um ambiente onde você tem diversos usuários que são administradores, tanto de estações quanto de servidores. Então, esse ambiente mais seguro é válido em múltiplos sentidos, desde a questão de malware, questão de exploração de vulnerabilidades e mesmo a questão de acesso a informações privilegiadas. Hoje em dia, ainda existem muitas empresas onde você possui usuários que são administradores das máquinas, sejam de servidor ou de estações. E aqui, nesse slide, a gente tem alguns exemplos, né? Então, por exemplo, para um usuário agendar um backup no Windows, rodar um defrag, alterar, por exemplo, o seu endereço de IP, alterar o horário da máquina, essas funções simples do Windows precisa de direitos de administrador. Funções como instalação de software, instalação de impressoras, instalação de software autorizado pela empresa, como Office, Word, Excel, Skype, enfim, qualquer instalação de software você precisa ter direitos para fazer. A mesma coisa acontece com atualizações de segurança, como patches, ou mesmo aplicações antigas. Existem aplicações antigas que simplesmente foram escritas de uma maneira que elas só funcionam se o usuário é administrador. Se o usuário não é administrador, ou a aplicação simplesmente não funciona, ou funciona pela metade. E ainda tem aqueles usuários VIPs, onde eles sempre foram administradores, eles têm um conhecimento elevado de tecnologia, eles sempre foram autossuficientes para instalar qualquer software que eles precisam. Então, esses usuários eles se sentem desconfortáveis se você simplesmente tirar a permissão dele de instalar programas autorizados e realizar tarefas. Geralmente eles não têm tempo para esperar que alguém faça por eles, esperar um acesso remoto ou alguma coisa nesse sentido. Então, essas são as razões comuns do que as empresas hoje em dia ainda possuem direitos de administrador em seus desktops e servidores. Agora, algumas razões do porquê a gente deve implementar esse conceito. De acordo com uma pesquisa da própria Microsoft, 96% das vulnerabilidades críticas do Windows são mitigadas automaticamente ao remover direitos de administrador. Além disso, por volta de 90% de malwares são combatidos automaticamente pelo simples fato de você tirar um usuário do grupo administrador e deixar esse usuário com um perfil de usuário comum. Eu vou falar um pouquinho mais disso no próximo slide. Violação de licenças. A instalação de software pirata é crime. Se o usuário é administrador na máquina, ele pode instalar qualquer software que ele quiser, pode utilizar qualquer serial que ele achar na internet. E se você for pego por uma auditoria, esse tipo de violação tem multas e não adianta você alegar que esse software foi instalado sem sua autorização, porque se o equipamento é da sua empresa, você é responsável. Tem uma outra pesquisa que foi realizada, onde que 1 a cada 7 chamados que são abertos no helpdesk foram ocasionados por uso inadequado dos sistemas,
ou usuários desinstalaram coisas que não deveriam, ou instalaram coisas que não deveriam, ou mudaram configurações que não deveriam. Essa autonomia que os usuários têm de alterar qualquer coisa no sistema, literalmente, gera instabilidade e isso custa dinheiro. Normas de regulamentação, se a sua empresa precisa seguir itens como PCI, RIPA, entre outras regulamentações, esses itens obrigam a implementação do conceito Least Privilege. Economia. O Gartner realizou uma pesquisa onde foi comparado desktops utilizando uma credencial de administrador, uma conta privilegiada, e desktops com uma conta de um usuário comum. O custo de um desktop utilizando uma conta de administrador é $1.236 por ano, mais caro que um desktop utilizando uma conta de um usuário comum. Ao longo de um ano, se a sua empresa possui, por exemplo, 500 usuários privilegiados, você teria uma economia de aproximadamente $620 mil por ano. Nesse slide, temos um mapeamento de malwares e os artefatos onde esses malwares gravam informações assim que eles infectam uma máquina. Então você tem aqui alguns malwares que são comuns na América Latina, como o Salet, Conficker e o SDBot. E aqui à nossa esquerda tem uma lista de pastas e chaves de registro onde esses malwares tentam gravar. Então o Salet, por exemplo, é um vírus, file infector, e ele tem alterações quase todas as semanas. Então, quando um usuário executa uma variante do Salet, ele tenta gravar na raiz do C, na pasta C Windows, na pasta C Drivers, System32 Drivers, tenta criar chaves de registry para desabilitar o regedit, desabilitar o Task Manager, entre outras maneiras. Então, se você está logado com um usuário administrador e você executa um destes malwares, você depende no seu antivírus detectar essas variantes. Senão, o malware vai conseguir gravar em todas essas pastas, porque um administrador tem acesso total. Se a gente simplesmente trocar o perfil desse usuário e executar esses mesmos malwares, em todos esses pontos verdes, o malware vai tentar gravar, mas ele não vai conseguir, porque nessas pastas, um usuário comum não possui direitos de gravação. Então, embora, eu não estou falando que essa solução vai resolver todos os seus problemas de malware, mas a gente vai prevenir mais de 90% dos malwares. Por quê? Porque as principais locais, seja no sistema de arquivos ou em chaves de registro, onde os malwares tentam gravar, eles são bloqueados automaticamente pela própria arquitetura do sistema operacional. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Power Broker for Windows e como a gente consegue implementar o conceito de Least Privilege com essa solução. Primeiramente, para as empresas onde não sabem ou não têm um controle de quais usuários são administradores e quais não são, tem um mecanismo de você fazer um descobrimento. Então, em cada máquina, ele vai descobrir todas as contas de usuários que existem, máquina por máquina, e vai te falar quais usuários são administradores e quais usuários são usuários convencionais. Então, você já consegue ter uma ideia se tem um usuário administrador fora os usuários normais, né? O administrator, por exemplo, que existe em cada uma dessas máquinas. O próximo passo é instalar um agente nessas máquinas Windows. A gente tem essa solução para Unix também. Esse agente, ele vai monitorar todas as aplicações executadas pelos usuários e essas informações vão ser enviadas para a console, onde a gente vai saber o nome da aplicação, do processo que cada usuário executou, o nome da máquina e quais dessas aplicações precisam de privilégios. Por exemplo, aqui eu vejo que o Task Manager, quando o usuário executou o Task Manager, apareceu o prompt do UAC, do Windows 7. Então, uma vez que você tem as informações de quais aplicações precisam de privilégio, você consegue selecioná-las e gerar uma regra de privilégio. Uma regra de privilégio são essas que estão aqui abaixo. Então, você basicamente seleciona a aplicação, por exemplo, o regedit, e aí você atribui um token de administrador quando o usuário abrir o regedit. E esse token vai ser aplicado para o processo regedit, e não para o usuário. Então, dessa maneira, eu consigo dar um token de administrador, ou direito de administrador,
para cada aplicação e processo que eu confiar. E aí você pode fazer essa regra, seja por publisher, nesse caso aqui do Skype, qualquer aplicação do Skype, se a aplicação estiver assinada pelo Skype, automaticamente concede o token de administrador, ou por caminho, se executar uma aplicação que está em um determinado caminho, por hash. Tem várias maneiras de você fazer essa regra. Uma outra maneira de utilizar o Power Broker é você controlar, além das regras de privilégio, fazer um controle de aplicações confiáveis e desconhecidas. Então, além das regras de privilégio, aqui em cima temos um conjunto de regras chamado Application Control. Então, você pode definir, por exemplo, que qualquer aplicação assinada pela VMware, pela Beyond Trust, pela Microsoft, pode ser executada sem nenhum problema. Qualquer aplicação que estiver na pasta cdisk pode ser executada sem nenhum problema. Se o usuário tentar executar qualquer outra aplicação que está fora desse contexto, automaticamente o nosso produto vai negar a execução e não vai deixar essa aplicação executar. Então, se o usuário baixar 80 malwares, esses 80 malwares não estiverem nesse contexto, todos eles seriam bloqueados. Então, uma outra camada de segurança que você consegue fornecer para o seu sistema. Algumas outras funcionalidades do Power Broker para o Windows. Um inventário. Então, você vai ter informações de hardware, informações de serviços, quais serviços tem cada máquina rodando, quais contas de serviço você tem, software instalado e suas versões, os processos rodando, portas, softwares instalados, entre outros. O Power Broker possui uma função chamada monitoramento de sessões. Basicamente, você configura que ao abrir um determinado aplicativo, o Power Broker começa a gravar a sessão do usuário através de screenshots. Então, nesse caso, quando eu abrir o prompt do DOS, todos os comandos que eu estou digitando, todos os resultados desses comandos e os outros tipos de acessos que eu fizer no meu desktop enquanto essa janela estiver aberta, tudo isso está sendo gravado e enviado para a console central, onde você consegue monitorar através de screenshots. Tem também uma funcionalidade de controle de integridade de pastas. Então, você consegue, além do sistema operacional, você consegue definir uma granularidade um pouco maior sobre em que circunstâncias uma pasta pode ser modificada ou não. Então, nesse exemplo, eu estou dizendo que na pasta do IS, eu vou negar alterações se alguém tentar alterar essa pasta via o CMD, a aplicação CMD. Poderia configurar aqui um usuário também. Então, mediante um determinado critério, você pode permitir ou negar modificações a essa pasta. Uma outra funcionalidade interessante é o mapeamento entre aplicações e vulnerabilidades. Como o Power Broker para o Windows, ele vai monitorar os aplicativos que os usuários executam em suas máquinas. Quando esses eventos são enviados para a console, eles são confrontados com a base de dados do Retina CS de vulnerabilidades. E aí você tem uma visibilidade de quais aplicações representam um risco para a organização. Além disso, temos também o monitoramento de eventos. Para você que quer monitorar os Event Viewers, Event IDs do Windows, a Beyond Trust possui uma lista de eventos divididos em alto, médio e baixo, de acordo com a recomendação da Microsoft. Então, você pode simplesmente habilitá-los, ou você pode monitorar eventos específicos, como do seu antivírus e outras aplicações. E, por último, relatórios. A solução ela vem com diversos tipos de relatórios, como as principais aplicações executadas, principais aplicações que precisaram de privilégio, quais usuários com mais privilégios possuem na organização, quais as regras de bloqueio de aplicação que foram alcançadas, enfim, uma visão geral e também detalhada de cada uma dessas funcionalidades do Power Broker. Espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. Em caso de dúvida, você possui meu e-mail, bkz@beyondtrust.com. Muito obrigado.